de memória ao padre Ezequiel Caminho, missionário camboriano, que entregou sua vida em defesa da justiça e da dignidade dos pobres. Nesta celebração, recordamos seu testemunho de fé, coragem e entrega total ao Evangelho. Assim como Jesus optou pelos pobres, Padre Ezequiel fez a sua opção de servir os mais fracos da sociedade. Disse ele: vim entre vocês na simplicidade e na amizade, mas antes de pôr os pés no solo brasileiro, tinha feito a minha opção preferencial: os pobres e os indígenas, as duas categorias mais exploradas dessa terra. E como ele, também nós somos chamados a ser sinal de amor generoso de Deus, assegurando a todos a possibilidade de subsistência e dignidade. Hoje reunimos para celebrar esta missa solene em sua memória e queremos apresentar ao Senhor as intenções que trazemos em nossos corações. Descemos pelos falecidos Josino Cardoso, Sinésio Alves de Souza, Luzia Soares, Dominga Rosa Brandino, também em ação de graça, pela saúde de Dejane Araújo e Domingos Nunes Macedo, e também pela saúde de Viviane Santos e pelo aniversário de Diara Rocha e Ângela Rocha. Convidamos todos a ficarem de pé e acolher. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se todos bem acolhidos para celebrar esta missa em memória ao padroeiro desta comunidade, o Padre Ezequiel Caminho. E no domingo, a comunidade, junto com os jovens daqui e as demais paróquias e comunidades que compõem a Diocese de Ji-Paraná, eles vão na Romaria para comemorar, celebrar, na verdade, os 40 anos de martírio do Padre Ezequiel Caminho, esse missionário italiano, camboriano, que deu a vida pelo reino de Deus, pela causa da justiça, em defesa dos pobres e necessitados. Por isso nós estamos aqui reunidos, celebrando
para ele o encerramento hoje, depois de 3 dias de celebração, em memória ao Padre Ezequiel Rabin. E eu convido vocês a fechar os olhos, colocar a mão no coração. E às vezes, gente, nós compactuamos com a violência, com o crime, com a injustiça, quando nós apoiamos as ideologias dos grandes, dos latifundiários, que querem usar o ser humano, o povo, como massa de manobra. E eles usam essa ideologia falando que são do lado do bem, pessoa do bem. Mas no fundo do seu coração quer destruir aqueles e aquelas que lutam pela justiça social. O Padre Ezequiel Rabin foi um desses. Às vezes, diretamente, em nossas palavras, posições, argumentos, nós contribuímos para isso. Jesus sofreu isso. Jesus passou por isso. Ele foi o primeiro mártir de toda a história cristã. Ele sofreu a grande justiça humana e morreu por nós. Por isso, reconhecendo essas nossas fraquezas, às vezes nós pecamos, falhamos, em vez de apoiar a causa do necessitado, nós às vezes estamos apoiando a do opressor. Quer exemplo do Padre Ezequiel Rabin, possamos buscar o lado daqueles que mais precisam, que sofrem, que são injustiçados. Por isso esquecemos isso, cantando o ato penitencial. Rezemos pela paz.
Ó Deus onipotente e misericordioso, pela pregação do mártir Padre Ezequiel Camim, incutistes nos corações dos povos o conhecimento de vosso Filho unigênito, suplicando de vossa clemência que por sua intercessão esses mesmos povos permaneçam firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Devemos sentar e atentamente ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriram 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A voz louvor e glória eterna.
esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dada mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os curem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Então, essa comunidade que tem como padroeiro o santo que está sendo definido, né? Tem que falar assim, né? Que está em processo. E o dia dele é hoje. O martírio foi dia 24 de julho. É isso. A igreja diocese de Paraná vai celebrar no domingo, que é mais conveniente a participação das outras comunidades, até dos padres, dos bispos, e onde se somam um grande número de pessoas saindo de romarias, caravanas, para celebrar o martírio. De antemão, pensando assim, vai entender que a gente está celebrando a morte. Vale a pena morrer. Mas aqui, dentro do contexto religioso de fé, associando toda a história da nossa igreja, quantos mártires, homens e mulheres que deram a sua vida por causa do reino de Deus, essa celebração é uma preparação para a Romaria, que vai acontecer no dia 27, lá onde foi martirizado o padre Ezequiel ali, a sua luta, o seu envolvimento com o Evangelho de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas, até padres, que possam viver essa dimensão, essa entrega, essa luta por justiça social no mundo em que vivemos. Hoje, quem assume essa bandeira, vivendo a radicalidade do Evangelho de Jesus, diante de uma sociedade polarizada, é taxado de comunista, é taxado de esquerda, é taxado, dentro do contexto religioso, da teologia da libertação. E às vezes nem sabe o que está falando, nem conhece o que é o comunismo, nem sabe da história da teologia da libertação, que foi apenas lá alguns pontos que foram ali recriminados, mas é uma teologia que mais luta pela libertação da vida do ser humano do que essas teologias da louvação que nós temos por aí. Esquerda, nem sabe no sentido de ser de esquerda, eu sou de direita. Como que Deus fosse só de direita, de esquerda é coisa do demônio. Nós fazemos isso. Veja o que o ser humano faz na sua compreensão quando falta
qualidade da compreensão do Evangelho. Faz essas interpretações. E às vezes até dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia, tem pessoas que se acham. Esse padre é de esquerda, o outro é de direita. O bom é o de direita, só sabe louvar, acordar de madrugada com o Gilson, e faz caravana, reúne multidões, mas não trabalha a consciência da libertação da pessoa. Celebrar, para dizer que é o caminho, é trazer esse lado radical de Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, quantas correntes foram aparecendo, fazendo essa falsa interpretação do próprio Cristo Jesus em nossa vida. Por isso que eu fico algumas palavras para alguns estudiosos. Jesus foi tão humano, que ele só poderia ser chamado de Deus. E a humanidade de Jesus não afastou da sua divindade. Pelo contrário. Esta difusão, essa discussão, divergência entre o lado humano e o lado de Jesus é desde o começo da igreja. E teve vários concílios, várias assembleias, que a igreja definiu a natureza de Cristo. Ela é humana e divina. Ela é um conjunto, é um ser humano que assumiu toda a condição humana, menos o pecado. E nos ensinou como deve ser a vida humana desejada por Deus, como imagem e semelhança do Criador. Jesus ensinou tudo. Por isso, todos aqueles e aquelas que assemelharam a Jesus e, na sua radicalidade, deram a sua vida, são um testemunho autêntico do Evangelho. Veja o mundo que estamos. A gente está fazendo uma análise da nossa paróquia, sou muito observador, e tivemos um acampamento juvenil, e vieram um grupo de pessoas, vamos fazer vários encontros de palestra, de pregações. Mas para quê? Qual é o objetivo disso? Para o pessoal saber. Não dá para fazer diferente? Não lancei a ideia. Vamos partir da ação, vamos visitar uma comunidade, por exemplo, aqui, Ezequiel, o bairro aqui é Bom Jardim, não é isso? Bom Jardim. Vamos visitar todas as casas, fazer um levantamento, depois eu vou convidar todo mundo, aí vamos fazer um encontro de pregação. Porque é nesse sentido, pregação, algo concreto. Agora, pregação, a gente olha lá e participa as mesmas pessoas. Aí fica naquela definição que eu faço pregar para convertido. Não dá para nenhum. Pregar para convertido. Eu não participei nenhuma vez desse encontro, mas teve gente que participou. Teve gente de fora? Sempre as mesmas pessoas. Fica girando em torno de si mesmo. A gente quer ficar na onda do mundo, só pregação, e não sai no chão, não sai do mundo. Eu fico no grupo lá, os pregadores, eu dava umas 15 dias, e a gente começou a pregação do carro lá, o espelho de Deus seja eu coloria. Dados da sua comunidade, se ele dá os dados, você não faz nada. E aqui você fala, não dele. Nossa religião é compartilhar a ação. O domingo, o dia do Senhor, a celebração, o dia de agradecimento. Para fazer jus àquela ação que seja coerente, que você você praticou, realizou. Isso é o sentido religioso da fé. Mas, infelizmente, nós estamos nessa onda de polarização, de divisões, dentro do próprio contexto religioso da nossa igreja cristã.
a nossa igreja que era rica de segmento, mas a gente não pode ficar só nisso. Tá? Os verdadeiros missionários é aqueles que colocaram a mão na massa, trabalharam, fazer realmente. Eles saíram. Eu lutou por uma causa que aqui em Rondônia ainda hoje tem aquele problema dos latifúndios, onde o pobre precisa operar de terra e por lá defender a causa do pobre necessitado, está sofrendo justiça, e ele foi morto por essa causa, por defender a causa do necessitado. Se fosse alguém que fosse defender a causa do rico, lá no diário, eu duvido se a gente estaria aqui sem lembrar. Tá? Porque a história de Jesus se assemelha à história desses missionários, tá? Todos aqueles que lutam pela justiça social para os irmãos e irmãs necessitados, que é um grande desafio nosso hoje, como o Frei já disse. Se tem alguém que defende a causa da justiça social, que tem um discurso social, é taxado injustamente. Comunista, de esquerda, teologia de libertação e assim por diante. Tá? Então a gente tem que pensar que a igreja, gente, tem que ser aberta à ação do reino de Deus. E o reino de Deus acontece assim. Aí a gente vai entender as leituras que nós ouvimos hoje, que é a sequência do Evangelho de ontem, que era do semeador saiu a semear. O semeador é Deus. A semente é a palavra de Deus. E é usado em todos os tipos de terreno. O terreno à beira do caminho, o terreno da euforia, o terreno daquele momento de exaltação, né? Mas depois não vai a lugar nenhum, os passarinhos cheios de fome, o terreno pedregoso, né? Para as pedras, para uma pessoa difícil de abrir o coração, o terreno cheio de espinho, onde as coisas do mundo é mais forte do que a palavra de Deus. Mas também tem um terreno bom, onde a semente cai e nasce e produz 100, 60 e 30 por ano. Hoje é a continuação disso. Hoje os discípulos de Jesus querem saber por que ele usa a parábola para ensinar as multidões. E Jesus explica, porque para os discípulos cuidaram ele o conhecimento do mistério do reino dos céus. Mas para o povo não, porque muitos deles era o coração fechado. Muitos estavam perseguindo Jesus, muitos não aceitaram a pregação de João Batista e nem a pregação de Jesus, o Messias. Tá? Se fecharam. Por isso, muitos desses, Jesus fala, eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Tá? Porque a proposta do Reino de Deus sempre está sendo anunciada. Mas para que isso possa atingir o terreno do coração humano e transformar esse coração, a pessoa tem que estar aberta. É como um agricultor que prepara a terra, tem que agradear, tem que rasgar a terra, tem que cortar a terra para lançar a semente e a terra copada possa nascer. Tá? A semente continua sendo lançada desde o tempo de Jesus, o martírio dos apóstolos, ao longo da história da igreja, tantos santos e santos de Deus, o padre Ezequiel Rami, e continua o lançamento da semente. Só que tem que ter um coração preparado. Quem tem um coração fechado não compreende o que Jesus está ensinando de maneira tá? Então é o Evangelho de hoje. Tá? Jesus nos ensina isso, vai nos mostrando tudo isso, né? E até cita o profeta Isaías: haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. E essa palavra, gente, nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes a violência, a injustiça acontece na nossa sociedade, no nosso meio, porque nós estamos nos tornando insensíveis com a dor. E diz a história humana: quando o ser humano
vê o outro sofrendo e não tem sentimento, ele está mais doente do que o outro. Tá? Porque não tem sensibilidade divina. É a história que nós tratamos no domingo retrasado do bom samaritano. Passou o sacerdote insensível, passou o levita, conhecia toda a lei insensível, passou um estrangeiro samaritano, bom samaritano, viu e sentiu compaixão. Tá? Nós temos que amolecer o nosso coração, tá? Celebrar essa memória do Ezequiel o caminho é se colocar no lugar dele, na luta dele. Não foi uma luta em vão, foi uma luta por causa do reino de Deus. Tá? Por isso que eu sempre tenho comigo essas interpretações. No final da nossa vida, Deus vai perguntar quantas missas você participou, quantas pregações você foi, quantas madrugadas você levantou para rezar um rosário, seja com quem for. Mas Ele vai perguntar se você foi justo, se você foi verdadeiro, com você ou seu. Ele vai perguntar isso. Que é a nossa missão de cristão. Assumir o Espírito de Jesus é ser o Cristo desse mundo. É viver como Jesus, como canto, faz exemplo. Ser verdadeiro missionário pela causa do reino de Deus. Essa é a nossa missão. Tá? Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos aprofundar cada vez mais essa igreja missionária, essa igreja de mártires, de sofredores e sofredoras que identifica, que realmente dá testemunho de Jesus Cristo. Tá? Possamos aprender do exemplo de Padre Ezequiel. Claro que quando fala de santo, de mártir, a igreja sempre cobra e espera, cadê os milagres? Eu acho que o maior milagre dele foi lutar pela justiça social. Coisa que nesse mundo, no momento atual, a gente está como cego, a gente não vê. Mas ele deixou o seu legado, a sua vida. Ele morreu em nome de Jesus para defender os necessitados. Tá? Esta é a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A resposta das preces é: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Para que tenhamos a exemplo do Padre Ezequiel, a coragem de lutar com amor pela vida, justiça, verdade e dignidade para todos, em especial para os mais pobres e abandonados, e que saibamos realizar a vontade de Deus com dedicação, generosidade e esperança. Rezemos. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Para que haja paz na divisão das terras e reformas agrárias justas e sem violência, e que os governantes promovam políticas públicas em favor dos pobres e necessitados. Rezemos. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. O saudoso Papa Francisco dizia: prefiro uma igreja acidentada, ferida e iluminada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Que a força do Espírito de Deus nos torne corajosos e ousados nas denúncias de tudo o que provoca o mal, e no anúncio da justiça, da paz e da fraternidade. Rezemos. Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Todos vocês ficaram com a oração, vamos fazer tudo junto, a oração de todos os dias. Oração e honra ao servo de Deus, Padre Ezequiel Caminho. Ó Deus, é isso? Ó, todos juntos. Ó Deus de misericórdia, nós vos agradecemos pelo vosso servo, Padre Ezequiel Caminho, mártir a serviço da vida
amor aos indígenas e pobres sem terra, nos impulsiona a sair de nós mesmos e a sonhar com um mundo mais justo e solidário, em harmonia com toda a criação. Fazei que, inspirados por este mesmo amor, nos tornemos discípulos missionários da boa nova do reino, capazes de testemunhar a todos os povos vosso amor e esperança. Por sua intercessão, concedei-nos a graça que necessitamos. Pode pedir a sua graça nesse momento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para o ouvir. Anunciar dignamente a morte do vosso Filho unigênito, que não apenas exortou os mártires com a palavra, mas sobretudo os fortaleceu com o exemplo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o sangue do mártir, Padre Ezequiel Davi, derramou a imitação de Cristo para a glória do vosso nome. Manifesta as vossas maravilhas, assim transformais a fragilidade humana em força, e os fracos dais coragem para o testemunho, por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz.
verdade, ó Pai nosso e santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, os dons que, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão XIV, por nosso bispo Norberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. O silêncio retém todos aqueles que ajudaram a construir essa comunidade, que já nos encontra em nosso meio. Exemplo, todos aqueles ainda que sofrem a injustiça, são mortos por causa do ter a paz, a justiça, o necessitado, o injustiçado. Uns que morrem, dando a vida por causa do reino de Deus. E todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-vos, o Senhor, a luz eterna. Concedei-vos, ó Senhor, a luz eterna. Em que nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, vosso servo, Marta e Padre Ezequiel também, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos dizer: Pai nosso
Dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não veis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, as convidadas para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. As pedras
Saciados com as delícias celestes, humildemente vos pedimos, Senhor, que a exemplo do Padre Ezequiel Davi, levemos sempre em nossos corações os sinais da caridade e da paixão do vosso Filho, e mereçamos saborear os frutos da perpétua paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. hoje é a celebração de encerramento, da celebração da memória, da festa, né, podemos chamar, de Padre Ezequiel Davi, padroeiro desta comunidade. E hoje temos a bênção dos objetos sagrados. O que é sagrado para vocês? O que é ser sagrado? Muitas vezes o pessoal chega lá no padre com uma correntinha, com um escapulário, com a imagem, que ali dá um sinal de sacralidade, que é o sagrado. Não, mas para que o sagrado continue sendo sagrado, a pessoa que recebeu, ela tem que viver a sacralidade. Tem muitas pessoas que usam a correntinha no braço, na perna, se é onde mais, e a sacralidade, tá? É como um amuleto, tá? Como se fosse algo mágico. Por isso que a gente fala de Nossa Senhora do Carmo, do escapulário do Carmo, tem muitas pessoas que usam, mas não tem um sentido. O sentido é a pertença à família carmelitana, que é o grupo dos 3 carmelitas, irmãos, irmãs e leigas, e também a proteção de Maria e de Jesus. E para que essa sacralidade tenha sentido, tem a parte do que está recebendo e vivendo o sagrado, que é a oração. Quem usa o escapulário não reza uma Ave Maria, não reza o rosário, né? Não reza o quarto do rosário. Então, sempre tem. Só para. Aí a gente fica como um amuleto, né? Aí não tem muito sentido, não, tá? O sagrado, o objeto, é um sinal que nos leva ao sagrado. E o sagrado é Deus, é Jesus. Portanto, toda vez que a gente viver a dimensão do sagrado, nós remete a Deus, o santo do santo, o sagrado do sagrado da nossa vida de Deus. Então, nesse momento, como é que vai ser? O rei vai sair abençoando, né? Quem trouxe? Tá. Então, quem trouxe os objetos, segure na sua mão, o rei vai fazer a oração, tá? Segure. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. ó Deus, nosso Pai, por intercessão da Virgem Imaculada, fazei descer sobre todos os presentes e os seus objetos de devoção a vossa bênção salvadora. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, esse objeto e, acima de tudo, a pessoa que vai estar utilizando, sentindo sempre a proteção divina em sua vida, por Cristo Senhor nosso. Amém. Enquanto o Rei abençoa, cântico acompanha. Amor.
Tem avisos? Jair, pode sentar um minuto. Boa noite a todos. Nós ainda temos vaga para o ônibus que vai a Maria, na Rondolândia. Se alguém de vocês quiserem sair, é só procurar aqui a Marina no final. Tá? O valor da passagem é R$87, tá? Tanto por aí para voltar. O ônibus vai sair de frente à Matriz às 4 da manhã, tá? No domingo agora, tá bom? Então, se alguém interessar, procure a Marina no final dessa celebração. Tá? Tem. Estão lá no fundo também, né? Então, ainda tem vagas no ônibus, tá bom? A gente convida quem quiser participar, tá? Aí, claro, né, tem que se preparar para a Romaria, né? Uma roupa bem suave, né? Levar aí um lanchinho, né? Para comer, água também, que é muito importante, tá bom? Então, todos convidados. Ou uma troca de roupa, né? Gente, está dizendo que vai ser o final de semana. Será isso? Não, vai ser abençoado, né? Para ver, né? Então tá aí o convite, tá aí privado no ônibus para quem quiser ir, tá bom? Vai ser muito bom. Após o final da celebração, nós vamos fazer uma partilha aqui do lado, na sala de catequese, tá? Na área aqui. Vai ser servido uma canjica, tá? Estão todos convidados a participar conosco no final, tá? A comunidade está pedindo também uma rifinha para o Dia dos Pais, tá? Isso aqui vai ser no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Está concorrendo a uma airfry e o primeiro prêmio é um kit de churrasco. Vem com carne já, né? Carne para você assar e também o kit de facas, né? Para você também fazer o seu churrasco. A única coisa que você vai ter que comprar é o carvão realmente para poder assar, beleza? Então, se vocês quiserem adquirir essa refém no valor de R$5, essa moça aqui, Raíssa, né? Ela está vendendo. Bom, procure ela aqui no final. Gostaria de agradecer a presença aqui da FJ, que esteve celebrando hoje conosco, tá? Também a presença do nosso irmão da São Vicente, que esteve, né, fazendo a cinematografia aqui do trio. Muito obrigado. Tem mais alguém de outra comunidade que está aqui presente hoje? Não? Todos de casa. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Levanta a mão aí. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, tá? Para quem não conhece, essa comunidade pode dizer que é o Raminho. Nos reunimos todos os domingos às 9 horas para celebrarmos, tá? Estão convidados a participar conosco sempre que desejarem. Só lembrando, Fabiano, que por causa da nossa Romaria, este sábado nós vamos estar celebrando, tá? Para o culto do domingo à noite, cancelamos até a missa, tá? Porque você vai estar vendo. Mas esse sábado, que horas? Às 19h30, tá bom? Então, comunidade, esse fim de semana, a celebração vai ser no sábado às 19h30, tá? Queremos em pé? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois da canjiquinha, vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Ando me perguntando, meu Deus, até quando meu povo resiste? Os outros estão abençoados.